Olá amiguinhos do meu canal do YouTube. Sim, eu bebo e eu fumo fazendo os meus vídeos. E em breve vai ter um vídeo falando sobre isso também. Mas por enquanto vamos focar no assunto desse vídeo. Muito provavelmente vai ser um dos meus vídeos mais polêmicos, mas tudo bem, eu não podia deixar de passar este assunto, até porque vem me martelando na cabeça há muitos dias. Bora? Bom, o Nando Moura, que não gosta de ser chamado de youtuber, foi entrevistar o político que não gosta de ser chamado de homofóbico. E para poder escrever esse roteiro, eu tive que, antes de mais nada, me despir da profunda antipatia que eu acabo nutrindo por ambas as pessoas que eu citei, já de começo. Até porque o que eu desejo abordar aqui não tem muito a ver necessariamente com os assuntos que eles provavelmente abordaram no vídeo, na entrevista lá que foi feita. Eu não assisti a entrevista ainda. Provavelmente eu vou acabar não assistindo porque eu não tenho paciência, porque não vou com a cara de nenhum dos dois e porque não acredito que haja nada que tanto um quanto o outro falem que vá me ser de muito interesse. Em algum momento talvez eu acabe vendo, mas se você quiser me chamar de hipócrita por causa disso, fique à vontade. Mas ao longo do vídeo acho que você vai perceber que o que eu tenho pra dizer não tem a ver com o teor do que foi dito ali, mas sim com a situação em si. Mas antes que comece a choradeira, que é previsível acerca desse vídeo, eu gostaria de deixar algumas coisas muito claras, ok? Coisas que eu já deixei claras nas minhas posturas, em alguns vídeos que eu fiz, em alguns textos que eu postei, mas vamos deixar tudo bem claro, ok? Sim, eu fiz, eu faço e provavelmente vou continuar fazendo comentários ácidos e piadas acerca dessas duas pessoas que eu acabei de citar. Isso não tira o meu direito de me expor ou de falar a respeito do assunto, tanto quanto não me torna uma pessoa condenável por isso. Se você está diante de uma câmera se expondo para as pessoas, você está passível de receber todo e qualquer tipo de crítica, seja ela mais ácida ou não, tanto quanto eu também estou. Até porque ao longo desse vídeo você vai perceber que o que eu tenho a dizer não tem nada a ver com a persona de cada um deles, mas sim com a situação. Sim, eu sou amigo próximo e muito pessoal de várias e várias pessoas que têm treta com esses dois aí, principalmente com o Nando. São pessoas que eu gosto, que eu conheço há muitos anos, com quem eu me dou muito bem. E isso também é o tipo de coisa que não faz ou fará a menor diferença do que eu tenho a dizer nesse vídeo. Ou tornará até mesmo parcial a minha prerrogativa, por mais que eu tenha o meu pensamento acerca disso, a minha visão e a minha opinião muito bem formada em relação a essas tretas todas, mas das quais eu não faço parte. Até aqui isso é problema mais deles do que meu. Apesar de sim eu ter as minhas prerrogativas, ter a minha visão e a minha opinião acerca disso, e obviamente pender para o lado das pessoas com as quais eu me dou bem e que sim eu considero que estão mais certas dentro disso tudo do que o outro. Paciência. Se você veio ver o vídeo, você quer comentar, fique à vontade, mas eu te peço um favor, por favor, assista o vídeo inteiro, depois você escreve a abobrinha que você quiser, entendeu? Se você estiver tecendo um comentário agora, nesse exato momento, pare, assista o vídeo e depois você comenta, beleza? Aí você pode escrever o que você quiser. Ok? Sim, eu estou usando este caso como exemplo nesse exato momento justamente porque ele está tendo sim uma grande visibilidade agregadora diante disso tudo. Apesar de existirem vários casos que poderiam ser usados nessa mesma situação, este foi o que me pareceu o mais adequado nesse momento, porque é este o momento que nós estamos vivendo na internet. E são esses os nomes e as situações que estão chamando mais a atenção das pessoas. Sim, a intenção é chamar a atenção das pessoas para aquilo que eu tenho a dizer nesse momento. Não, eu não posso de bom moço, como tanta gente costuma dizer, apenas por eu assumir uma postura onde eu busco ser o menos conflitivo possível no âmbito pessoal. Eu apenas não estou nem um pouco interessado em tretas infantis na internet. A não ser que eu seja atacado diretamente, eu tenha que intervir defendendo sim algumas pessoas que eu considero, e é claro, dentro da realidade, dentro da verdade, e não dentro da falácia e da mentira. E é claro, num âmbito mais sério, né, é óbvio que eu manterei a minha postura de sempre. Dificilmente eu vou caçar treta ou ficar procurando conflito ou briga à toa, torta direito por aí, porque não faz sentido nenhum pra mim, sabe? Não faz parte do meu perfil. Eu não sou caçador de views de inscritos e o que eu tenho a dizer nesse vídeo ele vai de encontro muito mais a questões práticas do que ideológicas, ok? Dito isto, vamos em frente. Há alguns anos atrás, você ter um canal do YouTube, fazer alguma coisa, produzir conteúdo pro YouTube, era considerado pela maioria das pessoas de fora da internet uma coisa de gente desocupada, gente que não tinha nada pra fazer ou que estava caçando uma fama boba, apenas virtual. E isso nem mudou tanto assim, ainda existe muita gente com esse perfil que eu acabei de descrever, porém, várias outras coisas mudaram, se alteraram com a disseminação do YouTube, da internet, como uma ferramenta de comunicação tão poderosa que é hoje em dia. Mas o que eu quero dizer com isso é que lá no começo a gente tinha meia dúzia de pessoas que ficaram muito conhecidas na internet, mais especificamente no YouTube, e menos pessoas ainda que podiam viver disso naquela época, que podiam tirar o seu sustento disso de forma profissional. O profissionalismo estava começando ainda, porque afinal de contas o YouTube ainda era uma ferramenta de mídia, uma ferramenta de comunicação que estava no seu comecinho aqui no Brasil. Então as pessoas ainda estavam explorando esse meio e ainda consideravam separado um lance meio que brincadeira de criança. Os poucos famosos que se formaram com a internet, com o YouTube,
alguns que se mantêm até hoje, foram aqueles que iniciaram essa caminhada e que passaram a viver disso, que passaram a transformaram o YouTube em profissão. Porém, na última década, mais especificamente nos últimos 5 ou 6 anos, o YouTube eclodiu, se tornou uma plataforma cada vez maior e mais abrangente. E é obviamente que com essa eclosão, com esse aumento tão grande, com esse crescimento do YouTube, também cresceu o número de pessoas com uma câmera na mão, querendo expressar aquilo que pensam, né? Querendo expor aquilo que vai dentro do seu âmbito, querendo expor aquilo que vai dentro do seu âmago, né? Querendo colocar para fora o seu modo de pensar, o seu modo de ver o mundo, ou encarando o YouTube como uma ferramenta a mais e uma versão um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, uma versão um pouco mais viva do que eram os blogs antigamente. Então muita gente, além de falar do jeito que eu faço hoje em dia, que eu acho que é o troço mais roots, vamos dizer assim, que é o videolog, né, onde você se senta e fala a respeito de um assunto qualquer diante de uma câmera, também surgiram canais que falam de games, de filmes, de seriados, de livros, vários nichos surgiram dentro do YouTube, várias pessoas começaram a falar sobre vários assuntos nos seus vídeos, e isso foi meio que categorizando também o que se passa aqui no YouTube, de um modo geral. Mas basicamente qualquer pessoa com uma câmera e uma conexão com a internet podia então se expressar, né? Podia ter o seu mini canalzinho de TV para brincar de apresentador, para expor o que quisesse, né? E eu acho que isso é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, apesar de ter muita merda na internet, muita porcaria. Eu ainda acho essa uma ferramenta maravilhosa de expressão, de comunicação, de mídia, sabe? Eu acho fantástico, na verdade. Mas é aquela velha história, não cabe a mim nem a você, do outro lado, julgar o que as pessoas fazem ou deixam de fazer com seus canais no YouTube, né? Cada um resolve partir pro direcionamento que achar melhor, que achar mais conveniente para si e que gostar mais, cara. Afinal de contas, eu acredito eu ainda acredito que estar na internet, estar no YouTube é uma forma divertida, você tem que fazer isso com diversão, sabe? Mesmo quando isso se torna profissão, se torna um trabalho pra você, eu acho que você tem que fazer de forma que você se divirta, que você curta o que está fazendo. E alguns cresceram e se tornaram conhecidos, se tornaram muito notórios e se tornaram, sim, pessoas que formam opinião, pessoas que são influentes de uma forma ou de outra. E agora nós chegamos onde eu queria chegar. Então observe o quanto o material que é produzido no YouTube hoje em dia é influente na sociedade de um modo geral. E principalmente nas pessoas comuns, nas pessoas que estão aí tendo seu acesso à internet hoje em dia quase que como uma nova televisão. A internet é a nova TV, a gente não pode mais negar isso. E o mais interessante é que nós tivemos aqui na internet, no YouTube, pessoas comuns, que nem eu, que nem você, de repente se destacando, de repente se tornando famosos dentro de um ambiente onde havia um consumo muito grande desse material que era produzido. As pessoas começaram a se tornar conhecidas e isso gerou, obviamente, uma identificação por causa da aproximação, da proximidade que vocês do outro lado têm com quem está produzindo conteúdo aqui do outro lado e acabou se destacando de alguma forma. Foi, digamos assim, a voz do oprimido tomando corpo dentro da comunicação global, né, de um modo geral, e com isso se aproximando cada vez mais do seu público. Não era mais só a TV aberta, os jornais, as revistas de grande circulação, mas sim nós mesmos aqui gerando nosso próprio conteúdo e atingindo uns aos outros com isso. Obviamente muitos se profissionalizaram e levaram seus canais a outros patamares de profissionalismo, como a gente tem visto e vai continuar vendo cada vez mais. Então assim, o YouTube acabou se tornando uma ferramenta extremamente poderosa de comunicação, isso não pode mais ser negado também. Hoje em dia nós temos canais no YouTube que tem uma audiência muito maior, até muito superior do que vários programas da TV aberta e até mesmo que alguns canais um pouco menores. Para e pensa, cara, um canal do YouTube que consegue ter mais acesso, mais visualização, mais ibope do que um canal de TV, do que um programa de TV. Proporcionalmente falando, é claro. Tem muita gente da TV que está migrando para o YouTube, migrando para as plataformas de vídeo em stream na internet. Então, assim, isso é uma coisa que é um sinal do que está acontecendo, né? Então, depois, acho que dessa breve explicação sobre essa pequena história do YouTube aqui no Brasil, mais especificamente, fica mais palatável, fica mais fácil você entender o quanto isso se tornou grande e poderoso, né? E o que nós temos presenciado também são cada vez mais e mais pessoas influentes, pessoas conhecidas, pessoas famosas nos seus ambientes, nos seus meios, se valendo do YouTube, se valendo de uma câmera amadora, para expor o seu conteúdo na internet, sabe? Eu não estou falando só de pessoas de mídia necessariamente, eu estou falando de pessoas que têm influência na política, na ciência, na medicina, em vários nichos que até então não tinham tanta proximidade assim com o público. Era uma coisa que você via, sei lá, no programa matinal de domingo, alguém falando sobre um livro de fulano que foi lançado. Num programa qualquer do jornal, ou num bloco do jornal, alguém falando sobre ciência, sobre uma nova descoberta. E agora nós temos canais inteiros dedicados a esse tipo de assunto. São pessoas que estão saindo dos seus meios de atuação enquanto apenas acadêmicos ou até mesmo
ambientes assim onde você tinha uma visibilidade mais restrita e partindo para o YouTube para fazer sua divulgação. E com isso atingindo um nicho de público cada vez maior e gerando identificação, se aproximando mais das pessoas. Afinal de contas é um cara comum sentado na frente de uma câmera falando com vocês, por maior que seja a produção que ele tenha, mas ainda assim é uma coisa quase amadora. É algo supostamente mais próximo e sem barreiras. Ou seja, agora a porra ficou séria. O guri Nando Moura entrevistou um deputado federal no seu canal do YouTube. E a iniciativa aparentemente partiu do próprio deputado em questão, do próprio Bolsonaro. Você consegue perceber a importância que isso tem? Você consegue perceber o tamanho da influência que um canal caseiro tem em cima de tantas e tantas pessoas a ponto de atingir uma pessoa que está dentro do nosso governo federal para que ela se exponha em um canal amador na internet para atingir mais pessoas? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês estão entendendo por que eu falei que esse vídeo tinha a ver com a situação e não necessariamente com o que foi dito? Então assim, é óbvio que o Bolsonaro está buscando com isso uma aproximação maior do público. É chovendo molhado falar isso para vocês, sabe? Tá na cara, tá escrito na cara do camarada que a intenção é essa. A intenção é atingir vocês, é chegar mais perto de vocês, é chegar mais perto de um público mais novo, chegar mais perto de um público diferenciado daquele que ele atinge apenas enquanto uma figura política. Ou até certo ponto figura de mídia, por aparecer na TV, por aparecer em programas, etc e tal. Então é aquilo que eu disse pra vocês no começo do vídeo, não se trata de falar das ideologias desse ou daquele grupo, dessa ou daquela pessoa, mas sim mostrar pra vocês como realmente a internet, o YouTube mais especificamente nesse caso, está se tornando uma ferramenta cada vez mais poderosa de comunicação, como eu já disse muitas vezes ao longo do vídeo, mas também, junto com isso, uma ferramenta poderosíssima de manipulação de massa, para moldar a cabeça das pessoas, para conseguir uma série de coisas que a própria TV aberta conseguia. A internet está cada vez mais poderosa em termos de manipulação de massa e influência. Eu e você estamos presenciando agora muito mais do que apenas guris jogando videogame na frente de uma câmera, do que uma galera falando sobre maquiagem, sobre fitness, sobre livro, ou choramingando as suas pitangas, como às vezes eu faço nos meus vídeos e tantos outros videologgers também fazem. Vocês estão vendo muito mais do que pessoas falando apenas sobre o seu cotidiano na frente de uma câmera. Agora nós temos a política, a religião, os grupos sociais, os grupos ideológicos, cada vez num escalão maior aqui com a gente na internet. Aqui num lugar onde durante muito tempo foi tipo um porãozinho sujo, escuro, onde os nerds se reuniam para fazer as suas atividades escusas e eram taxados como um bando de gente esquisita que não tava nem aí pra nada, que só se importava com seus computadores. Isso bastante tempo antes da internet se popularizar mais e mais. A internet agora não é muito diferente da TV aberta que a gente criticou durante tanto tempo. Há um lado bom? Certamente que sim, há vários lados bons. Um espaço a mais de comunicação, até mais próximo, mais contundente, até mesmo mais agressivo, diga-se de passagem, de chegar a quem de fato tem alguma influência real na prática, que somos nós, cidadãos comuns, e também os cidadãos, como eu já disse, da política, da religião, de uma série de grupos sociais e ideológicos que sim, trazem uma grande influência para a nossa prática diária, enquanto pessoas dentro do ambiente em que vivemos. A influência real e prática atualmente se faz na internet também. Há um monte de vantagens, como eu já disse anteriormente, porém há de se pensar no seguinte: a internet, queira ou não queira, é a nova mídia corporativa, caso você ainda não tenha notado. E com o aval de nós, cidadãos comuns, que a consumimos e interagimos com ela. Interação. Eis aí uma parada que foi uma pedra no sapato de quem trabalhava com mídia, com publicidade durante muito tempo, porém não está sabendo como lidar com essa ferramenta, como lidar com essa coisa da interação das pessoas em relação às marcas, ao comércio, ao livre comércio, ao capitalismo de modo geral, enfim, a política, a tudo. O pessoal da área de publicidade e de mídia teve muita dificuldade para se adaptar um pouco melhor a essa coisa da interação de nós, cidadãos aqui do outro lado, diretamente com as empresas, com os políticos, com os órgãos públicos, o que quer que seja. Só que de uns anos para cá eles aprenderam a lidar assim. E aprenderam a lidar muito bem. Portanto, sim, mais uma vez nós somos escravos voluntários de muita coisa, manipulados por uma série de coisas, influenciados por uma série de coisas, muitas vezes sem nem perceber. Não percebemos que estamos sendo influenciados e manipulados por outra pessoa que está nos influenciando e manipulando, e por sua vez estão sendo influenciados e manipulados por outros grupos, até chegar a nós, cidadãos comuns. E assim por diante. Nada, absolutamente nada de novo foi dito nesse vídeo, galera. Apenas mais um apanhado de observações, mas que me pareceram muito oportunas nessa situação que nós estamos vivendo nesse momento. Portanto, comece a tomar um pouco mais de cuidado. O crescimento da influência e da manipulação na internet está cada vez maior e é diretamente relacionado a vocês e a mim. Parem de se achar menos manipuláveis ou influenciáveis só porque vocês estão na internet. A verdade não é bem essa, o buraco é bem mais embaixo. Não é porque você não está na frente da TV, com o rádio ligado, lendo uma revista de grande circulação, meu irmão, que você é menos influenciável. É um novo tempo, um novo formato e uma nova concepção. Portanto, se faz necessário sim algum cuidado com o que você absorve e como você absorve. Então é isso aí, gente. Obrigado por terem visto mais esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe por aí nas redes sociais. Se quiser ouvir as minhas bandas, os links estão todos aqui embaixo.
Se você quiser conhecer mais sobre mim e me acompanhar nas redes sociais, também os links estão aqui no Facebook, Instagram, Twitter e etc e tal, beleza? Mais uma vez obrigado, um abraço para vocês e até a próxima. Falou!